Amém. Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Vamos iniciar nossa EBD. A gente vai iniciar logo, os irmãos ainda estão chegando, mas vamos lá. Eu queria iniciar, então, com uma breve oração para que Deus possa nos abençoar, se fazer presente no nosso meio, nos dar o entendimento daquilo que Ele quer nos ensinar nessa aula. Amém? Vamos orar? Sentados mesmo? Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos em primeiro lugar, Pai, te agradecer pela Tua presença nas nossas vidas, te agradecer, Espírito Santo, por ter nos trazido até este lugar para estudar mais da Tua palavra, para conhecer mais o Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer conosco. Ó Deus, então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, Pai, e colocar em prática tudo aquilo que vamos ver, Pai, nessa aula, com a graça do Senhor, com a iluminação que o Senhor dá para nós, porque nós queremos cada dia mais te conhecer. Esse é o desejo do nosso coração, sabemos que é o teu desejo também, e assim que nós possamos nos relacionar com o Senhor da maneira que o Senhor verdadeiramente deseja. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e te peço a tua bênção sobre nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente está avançando muito bem, né, no nosso tema. É um bimestre, né, então são 8 aulas, é um período curto para a gente tratar de um tema tão importante, tão rico, né, mas eu creio que a gente está conseguindo avançar de uma maneira bem legal, bem interessante, porque eu particularmente estou aprendendo também muitas coisas novas no estudo que estou fazendo para trazer essas aulas e espero que os irmãos também estejam sendo abençoados. Tá? Eu queria só lembrar que a gente está numa aula, a gente tem muito conteúdo para passar hoje, mas a qualquer momento que os irmãos queiram fazer um comentário ou alguma pergunta, é só levantar a mão, o Paulo já está preparado com o microfone para chegar até você, para que a gente possa ouvir e para que saia legal na gravação também. Tá? Então, como eu falei, a gente está avançando nesse tema, né, o Espírito Santo e você, e hoje nós estamos então na aula 6. Depois dessa vai faltar, eu vou dizer pelo menos 2. Se a gente não conseguir terminar algum assunto de hoje, a gente vai acabar estendendo um pouquinho mais, né? Mas vamos pedir para que Deus nos ajude. Amém? Então, a gente viu na última aula, né? Eu prometi uma coisa para os irmãos, né? Quando a gente estava falando sobre a luta interior do crente na última aula, a gente falou muito rápido ali sobre o fruto do Espírito, né? Aquela questão da luta interior que nós temos, né? Então, é aquela luta que ainda acontece das duas naturezas que nós temos, né? A velha natureza, a natureza de Adão, a natureza caída do homem, né? Com as obras da carne, de um homem pecador, mas também a natureza, né? De pessoas que nasceram novamente, né? Então, a natureza, né? Que se manifesta através do fruto do Espírito. É um fruto, né? A gente comentou isso na aula passada, é um fruto, mas ele tem 9 características, né? 9 dons, 9 graças, 9 bênçãos, como você preferir chamar, né? Mas essas 9 graças a gente falou muito rapidamente na aula passada. A gente também tem muito conteúdo para passar hoje, mas eu queria, né? Eu faço questão da gente passar novamente um pouquinho sobre o fruto do Espírito para a gente abordar um pouquinho mais. Né? Em primeiro lugar, eu quero ler com os irmãos o versículo que está em João, capítulo 15, versículo 16. Deixa eu ver se vai chegar aqui para nós. Vamos ver. Pronto. Amém. Esse versículo que está escrito o seguinte, João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Tá? Antes da gente falar um pouquinho, né, sobre essas graças, né, falar um pouquinho mais sobre essas graças do fruto do Espírito, é importante a gente perceber isso, que Deus nos escolheu, né, para que a gente produza fruto. Né? Esse fruto do Espírito Santo é a vontade de Deus para os seus eleitos, para os seus escolhidos. Então, se você se considera um cristão, um discípulo de Cristo, é necessário que você busque esse fruto. A gente falou na aula passada, né, a gente conversou um pouquinho sobre quão é difícil. Realmente é. A luta, né, da gente evidenciar esses frutos na nossa vida, a gente negar as obras da carne e evidenciar esse fruto,
né? Mas essa é a vontade do nosso Senhor. Ele não nos escolheu, Ele não nos salvou para que a gente continue a viver nas obras da carne, né? Então, vamos ver mais profundamente alguns dos aspectos dessas 9 graças presentes no fruto do Espírito. Então, quando a gente fala de fruto do Espírito, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o amor. Paulo, aqui está devagar para mim, tu pode ficar passando para mim? Dá só um clique, por favor. Vamos ver. Pronto, fruto do Espírito. Pode dar mais um? A gente vai falar então de amor. O Espírito, né, ele produz esse amor nos crentes. A gente falou, né, que o amor que o Espírito Santo produz no nosso coração é em relação a Deus, acima de todas as coisas, mas é também ao próximo, né? A gente precisa entender que desde a queda do homem, lá no Éden, a tendência natural de todo mundo é buscar os próprios interesses. O Espírito Santo quer nos transformar para que nós deixemos essa busca egoísta, né, pelas nossas próprias vontades e manifestar o amor de Deus. E o amor de Deus é aquele amor que nós conhecemos e que Ele também nos dá essa característica, é aquele amor doador, aquele amor que busca o interesse dos outros, não o dele mesmo. Aquele amor, né, que busca o bem do próximo, o bem do outro, o bem dos nossos irmãos, do nosso próximo, né? E isso desinteressadamente. Consegui falar essa palavra. Isso sem interesse, é esse amor, né, doador, esse amor que, em primeiro lugar, é relacionado a Deus, né? Em primeiro lugar, essa graça do fruto do Espírito restaura o nosso amor para com Deus, mas também o nosso amor para com o próximo. Tem também a alegria, né, que a gente vê que o exercício da alegria, né, da verdadeira alegria na vida do crente, pode influenciar os outros. A gente conhece muita gente que anda triste por aí. E pessoas que supostamente são felizes, mas é aquela alegria falsa. A alegria que o mundo oferece. Quando as pessoas veem a verdadeira alegria que apenas os filhos de Deus têm, isso influencia. Amém? Essa influência, ela então vai se manifestar como? Através da gente alcançar pessoas por causa dessa alegria que é uma alegria verdadeira e que é o resultado da libertação da culpa dos pecados, da pureza de um novo coração e a esperança de que a criação será redimida. Essa alegria só os filhos de Deus têm. Tem gente que diz, né, que o crente é o povo mais feliz da terra. E é uma frase muito verdadeira. Deveria ser assim, pelo menos. E a gente precisa buscar no Espírito Santo essa alegria verdadeira. A alegria que, apesar de situações complicadas, de situações difíceis, a gente exerce, a gente tem na nossa vida todos os dias. Por quê? Porque a nossa esperança está em algo muito maior do que esse mundo. Não tem outra alegria maior do que essa. Amém? Em terceiro lugar, pode passar, Paulo? A gente tem a paz. A paz, né? Como é que se manifesta essa graça do fruto do Espírito? A paz, né? Quando o Espírito Santo nos fortalece para que nós continuemos a viver no mundo sem ser abalados. A gente está no mundo caído. A gente está num mundo que a gente olha para situações, né, do que está acontecendo, como o mundo está avançando para cada vez crise depois de crise, rebelião depois de rebelião. E tudo isso, em primeiro lugar, contra Deus, né? Mas também é um mundo que está cada vez mais caído. É complicado ver a situação do mundo atual. Em ano de eleição parece que a gente vê mais, né? Mas isso é todo ano, e cada ano está pior. E a nossa esperança, a nossa paz não está em quem vai ser eleito, já que a gente está falando de eleição. A nossa paz está nessa bênção que o Espírito Santo nos dá de saber que Deus governa acima de todas as coisas. Essa paz também não tem preço. Também não tem nada no mundo que dê essa paz. Apenas o Espírito Santo. Independente do que aconteça, das situações, tempestades, tribulações, a gente vai ter também palavras de esperança e tranquilidade para oferecer. Mais uma vez a gente vê como o fruto do Espírito ele não é só para nós. É também para a bênção dos outros, dos próximos. Então, a gente tem essa tranquilidade, essa esperança, porque nós já encontramos aquele que se manifesta até nas catástrofes. Meus irmãos, é uma palavra dura de dizer, mas a pandemia, Covid, né, as doenças que alastram o mundo, tem furacões, que graças a Deus não acontece aqui no Brasil, mas
assolam outros países, tsunamis, tudo isso está no controle de Deus. Ele governa acima disso. E o propósito dele não vai deixar de se cumprir, apesar de qualquer coisa. Então essa paz, só nós que somos filhos de Deus temos. Amém? Pode clicar mais uma vez, Paulo? A longanimidade. O que é a longanimidade? É uma palavra, né, que eu tentei, né, deixar ela um pouquinho mais clara para nós, né, separando ela. Longo ânimo. Né? Tem gente que fala assim, a longanimidade é ter um ânimo longo, ou seja, é a pessoa que é capacitada por Deus, né, para que saiba esperar, perder, sofrer com paciência, sem que as tribulações perturbem. Novamente a gente vê que a nossa fé, a nossa esperança e a vida nossa como crentes, como discípulos de Cristo, não está apoiada no que a gente vive hoje, mas sim naquilo que Deus promete, naquilo que Deus faz. Amém? Então, o Espírito nos capacita para isso. Mais um, a gente quer falar da benignidade. A gente recebe poder, pode clicar, Paulo. A gente recebe poder do Espírito Santo para que nós sejamos, e aí a gente vê mais uma que é bastante difícil, para que a gente seja amáveis, gentis, para que a gente se livre do radicalismo. Essa graça, né, essa bênção do Espírito Santo nos torna afetivos até com aqueles que têm temperamento difícil. A benignidade, então, é aquilo que nos ajuda a amar o próximo. E isso não depende daquilo que ele faça, mas sim naquilo que Deus nos manda fazer. Deus nos ensina, o Espírito nos ajuda a ser amáveis e gentis. Amém? A sexta bênção que temos no fruto do Espírito é a bondade. Acho que pode voltar, eu pulei uma. A gente falou da benignidade. Deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei. Clica mais uma vez, Paulo. Mas a bondade, ela está ligada ao caráter e ela é associada à personalidade. Nessa virtude, né, através dela é que o amor entra em ação. Ela é muito relacionada também com a benignidade. Eu pulei ela aqui no slide, mas a bondade é isso. Ela está ligada ao caráter. A gente sabe, né, que o homem caído, ele não é bom. Ele é mau. A bondade verdadeira, apesar de que homens também, né, que ainda não se converteram, também exerçam de alguma forma atos de bondade, aí a graça comum, né, que Deus opera no mundo, e sem ela a gente já estaria morto há muito tempo, o mundo já tinha se destruído, né? Mas a gente vê também homens exercitando atos de bondade, caridade, amam suas esposas, seus filhos, são ótimos funcionários, profissionais, né? Mas no fruto do Espírito a gente vê a bondade sendo exercida de uma maneira mais especial, mais específica. Agora sim, a fidelidade é quando o Espírito nos capacita a inspirar confiança nos outros. Uma pessoa fiel é aquela pessoa o quê? Que a gente olha para ela e sabe que aquilo que ela fala, ela cumpre. Então, é a pessoa que cumpre compromissos, que cumpre a sua palavra, cumpre horários. Olha só. É a pessoa que cumpre, né, o compromisso que ela tem ali com o homem, né, com a sua esposa, a esposa com o seu marido, o homem, né, a mulher com o seu patrão, com os seus subordinados também, com os seus filhos, com todos. Fidelidade é esse fruto do Espírito, é essa bênção do fruto do Espírito, né, que não apenas isso, né, inspira confiança, nos ajuda a cumprir os compromissos, mas também, né, o próximo pode confiar em nós porque a gente também permanece junto dele na hora que todos o abandonam. A gente vê, por exemplo, que faltou essa graça, faltou essa bênção, né, do Espírito Santo na vida de Pedro quando ele negou Jesus. Jesus lá, né, sofrendo, sendo preparado para ser crucificado. Quando perguntam para Pedro, você é discípulo dele? Eu, não, nunca nem vi. Né? Pedro não foi, naquele momento, um discípulo fiel. Claro que o Espírito Santo trabalhou na vida dele e ele chegou depois até a ser crucificado, mas não negou mais a Cristo. Amém? Então, o Espírito quer produzir isso em nós também. Pode dar mais um clique, Paulo? Quando a gente fala de mansidão, né, é muito interessante essa. Eu já coloquei aqui no slide que não há temperamento tão forte que não possa ser controlado pelo Espírito. E aí, quem aqui já ouviu aquela frase?
que diz o seguinte, eu até uma vez conversei com os irmãos daqui, né, sobre essa frase, para ver se percebia se estava certo, né, mas é uma frase que diz o seguinte: lidar com Pedro explosivo nunca foi o problema. O problema era lidar com Judas, que era calmo e beijava no rosto. Todo mundo já ouviu essa frase? Alguns não ouviram. Eu vou repetir ela. Lidar com Pedro explosivo nunca foi o problema. O problema era lidar com Judas, que era calmo e beijava no rosto. Uma frase bonita, né? Parece assim, extremamente correta. Né? Ainda mais quando a gente é explosivo, né? O explosivo usa muito essa frase. Não, o problema não sou eu, o problema é aquele lá que parece ser tranquilinho. Ó, o Douglas parece ser tranquilo. Rapaz, não confia nele. Mal sabem que eu sou explosivo. Mas essa frase, meu irmão, é muito errada. O Espírito Santo, ele quer transformar todos os temperamentos. O temperamento explosivo de Pedro também precisava de mudança. Pedro faltava mansidão. E o problema não era só Judas. Judas também era problemático. Mas Pedro também precisava. João precisava, Tiago precisava. Aqueles lá que, os irmãos, né, que falaram para Jesus: Senhor, vamos mandar descer fogo aqui do céu para matar essa gente. E Jesus: não, calma. Para quê? Calma. Gente, mansidão. A gente precisa de mudança. Não há temperamento tão forte que não possa ser controlado pelo Espírito. A gente vê isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler aqui, eu não coloquei nos slides, mas em Mateus capítulo 5, versículo 5, se você ouvir alguém dizer essa frase aí de novo, aquela que a gente comentou, ou se você usava essa frase, lembre desse versículo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, nós precisamos ser mansos. Isso é um fruto do Espírito e que é problemático também quando a gente não o tem, quando a gente é explosivo, quando a gente quer fazer do nosso jeito, independente dos outros, não. O Espírito Santo quer que nós sejamos mansos. Amém? A última bênção do fruto do Espírito Santo, acho que agora eu vou conseguir passar. É o domínio próprio. Deus quer nos dar condições para sermos sóbrios, para tomarmos decisões apoiadas com sua ajuda, de sermos temperantes em nossas ações. O que diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 32? Essa bênção do fruto do Espírito Santo a gente conhece muito, a gente tenta ignorar muito ela também, né? Porque a gente muitas vezes não consegue se dominar. Mas o que diz em Provérbios 16, versículo 32? É uma palavra muito séria. Diz o seguinte: é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Isso está em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Esse domínio próprio é aquela bênção que o Espírito Santo nos dá, que nos capacita para que nós controlemos as nossas ações e reações. Então, ali naquele momento, né, de novo, de explosão, se nós éramos explosivos, através do domínio próprio, nós vamos exercer a mansidão. Olha só como está muitas coisas ligadas umas com as outras no fruto do Espírito. Essa bênção Deus nos dá e quer, o Espírito Santo quer que nós vivamos isso. São marcas dos filhos de Deus. E nós precisamos investigar o nosso coração e depois, né, dar uma lida novamente lá na palavra de Deus, quando fala desse fruto do Espírito Santo, para a gente anotar, falar como é que eu estou na minha vida com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio. Meus irmãos, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, como pessoas que têm o Espírito Santo, é exercer essas características. A gente leu lá no começo, né? Que Deus nos escolheu para que demos fruto, e fruto que permaneça. Amém? Então, para continuar, a gente ainda está falando sobre bênçãos do Espírito Santo. E tem duas bênçãos, né? A gente falou do fruto do Espírito Santo, mas qual é a outra coisa que a gente relaciona muito também com o Espírito Santo? Os irmãos sabem. Qual é a outra? Que o Espírito Santo nos dá? Fruto e os... Vocês sabem. Eu vou dizer, mas vocês vão falar: eu sabia disso.
Os dons. Ah, sim, é verdade. Os dons do Espírito. A gente vai falar, né, ainda sobre as bênçãos que o Espírito Santo nos dá. A gente vai entrar nesse tema de dons do Espírito. Em primeiro lugar, a gente quer falar sobre os princípios e objetivos dos dons. Antes de falar sobre eles apropriadamente, né, propriamente, vamos falar sobre o que são eles, quais são os seus objetivos, quais são os princípios que a Bíblia dá, né, que aí a gente já vai conseguir identificar verdadeiramente o que é um exercer verdadeiro de um dom ou não. É isso, em primeiro lugar, em nós. Tá? Em primeiro lugar, então, falando sobre os princípios e objetivos dos dons, a gente vê que o primeiro princípio é que nós temos que entender a interdependência dos membros da igreja. Lê comigo o que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Eu já coloquei aqui para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Mas Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, está escrito o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A gente tem que lembrar que para que o Espírito, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele vem sobre nós e deixa a gente viver só? Não. A gente abordou isso algumas aulas atrás, né? A obra do Espírito Santo nas nossas vidas de salvação, né, nos marca para a salvação e nos coloca na família de Deus. A gente não vive mais só, nós dependemos uns dos outros. É por isso que nós precisamos estar na casa de Deus. Se alguém por aí disser, eu sou casa de Deus, em parte está correto, mas o que ele está querendo fazer é outra coisa. Quando a gente fala, né, se alguém falar, eu sou templo do Espírito Santo, tá certo? Sim, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Santuário do Espírito Santo? Sim, então nós somos templo do Espírito Santo. Mas a igreja é quando nós estamos juntos. Então, eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, cada um daqui é templo do Espírito Santo. Mas igreja, nós só somos quando estamos juntos. Amém? Dependemos uns dos outros, não podemos viver sós. Senão vai ser cada vez mais ficando doentes e uma hora vai abandonar a fé. Pode ter certeza. A pessoa que deixa de se congregar, uma hora vai abandonar a fé. Então, quando a gente fala de interdependência dos membros da igreja, a gente precisa entender o quê? Que esse texto, né, ele nos ensina que não devemos viver isolados uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, nós somos membro, nós não somos corpo, isoladamente. Se eu cortar minha mão, ela morre. Ela vai ser uma mão isolada ali. E vai morrer, porque não está mais com o corpo. Agora, quando ela está com o corpo, ela está ligada com o meu braço, vem pelo meu ombro, então está recebendo sangue do meu coração, recebe comandos do meu cérebro, ajuda o meu pé, ajuda a minha cabeça. E cada membro também tem a sua função, né? Então, nós somos membros do corpo de Cristo juntamente com nossos irmãos. Precisamos cooperar e aceitar a cooperação. Os dons do Espírito, nesse princípio, né, de interdependência dos membros da igreja, a gente precisa entender isso. Que nós precisamos então, né, os dons do Espírito, eles foram dados por Deus para o pleno crescimento da igreja. É sim para a edificação também muitas vezes pessoal, individual. Mas os dons do Espírito, se não são acompanhados também, né, no seu exercício de edificação mútua uns dos outros, está sendo muito mal usado. A gente viu o que naquele versículo, né? Cada membro tem uma sua função. Então, eu tenho alguns dons. Um dom, alguns dons. Outro irmão tem um, tem dois, tem três, tem outros que eu muitas vezes não tenho. Como é que vai ser a minha vida se eu não estiver sendo ministrado pelo Espírito Santo através da vida do meu irmão que tem esses outros dons? E vice-versa. Nós precisamos cooperar, abençoar a vida dos nossos irmãos através do exercício dos dons que o Espírito nos dá, mas também deixar que a gente seja cooperado e ministrado pela vida dos outros irmãos, né? Então, são ferramentas para a edificação mútua.
esse é o primeiro princípio, a interdependência dos membros da igreja. O segundo é que a gente entende, né, que precisa haver o exercício do amor fraternal. Dom do Espírito sem amor, ou eu poderia ser radical e dizer que não existe, ou eu poderia talvez ser um pouquinho mais leve e falar, pode até existir, mas está sendo muito mal usado. E aí a pessoa que está usando o dom do Espírito de forma errada, né, precisa se consertar. Nós precisamos, então, do exercício do amor fraternal. Quando a gente vê, né, por exemplo, que os apóstolos Paulo e Pedro, nessas passagens aqui que eu coloquei, a gente não vai conseguir ler todas, mas depois dê uma olhada. Em todas essas passagens aqui, que não apenas Paulo, mas Pedro também, né, apóstolos ali que exerciam, né, essa função de autoridade no início da igreja, quando eles falam, inspirados pelo Espírito Santo, sobre os dons espirituais, eles nunca falam só sobre os dons espirituais, mas eles falam também sobre o amor. A gente vê isso lá, então, em Romanos 12, em Romanos 12, a gente vê em 1 Coríntios capítulos 13 e 14. 1 Coríntios 13, todo mundo sabe, né? É o chamado capítulo do amor. Até descrente gosta dessa passagem, né? Casamento aí, se você for em um casamento até de descrente, muitas vezes são falados uns versículos desse capítulo, né? Mas no contexto ali ele está falando de amor, o quanto que ele é importante na nossa vida, mas antes e depois ele está falando sobre o quê? Sobre o exercício dos dons. Então, como, né, ele vem falando, por exemplo, em 1 Coríntios antes ali, né, capítulo 12, ele está falando sobre dons espirituais e tal, e aí no finalzinho ele fala, mas agora deixa eu te ensinar sobre outra coisa, um caminho muito bom. Aí ele começa a falar do amor. A gente precisa entender então, né, e isso também se repete nas outras passagens, em Efésios capítulo 4, em 1 Pedro capítulo 4, como os dons do Espírito estão relacionados ao amor fraternal. Ao exercitar os dons espirituais, nós sempre devemos levar em conta o amor como ingrediente indispensável. Isso aqui vai nos ajudar, vai nos temperar, né, como um bom ingrediente, a ainda haver o respeito nas diferenças que ainda temos. Eu tenho minha posição sobre dons espirituais. O irmão tem outra. O outro tem uma terceira. Em primeiro lugar, nós todos temos o quê? Que nos submeter ao que a palavra fala. Mas até naquilo que a palavra ainda está assim, aberta para discordâncias, essas discordâncias devem ser exercidas sempre em amor. É eu amar o meu próximo, o meu irmão que tem uma opinião diferente da minha, é eu ser amado também, apesar da minha opinião diferente, e assim nós continuarmos a viver juntos. Senão, né, esses dons do Espírito, se estiverem causando divisão, essas opiniões, né, sobre os dons do Espírito estiverem causando divisão, a gente já falou sobre isso também. O Espírito vai estar se desagradando e muito, porque o Espírito é quem nos dá a união. Amém? Então, iremos lidar com diferenças de opinião de maneira que glorifique a Deus. Outro princípio sobre os dons espirituais é que eles são a expressão da soberania de Deus. O que está escrito, né? Perdão, eu não salvei aqui o texto, mas a própria expressão, dons do Espírito, o que a gente precisa entender dela? E o que nela está muito claro? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala dons do Espírito Santo? Você percebe? É tão na cara que às vezes a gente não percebe. Mas quando a gente fala dons do Espírito Santo, quer dizer que os dons são de quem? Do Espírito Santo. São de Deus. Não são nossos. Ele sim. Ele nos dá, né, de maneira que ele, né, se é dele, ele nos dá de maneira soberana para que nós possamos, em primeiro lugar, né, ser abençoados e abençoar o nosso irmão, mas em primeiro lugar eles são do próprio Espírito. Então, essa expressão, né, a gente já deve perceber que os dons do Espírito são doados soberanamente por Deus e com a finalidade por ele determinada. A gente não
pode receber esse dom do Espírito e aí usar como a gente quer. É Deus que diz como eles são usados, porque são dele. A gente fala muito, né, no momento de ofertório, né? Meu irmão, agora estamos no momento de ofertório, então você que tem sido abençoado por Deus e entende que essas finanças não são suas, mas dele. Abençoe a casa do Senhor, seja fiel a Ele. Com os dons espirituais não é diferente, são de Deus. Ele nos dá para que nós exerçamos da maneira que Ele quer. E Ele dá da maneira que Ele quer. A gente fala muito, né, sobre buscar os dons espirituais, e eu não considero uma expressão errada. Mas quando a gente busca os dons espirituais, a gente precisa entender que não é o que a gente escolhe. A pessoa passa, às vezes, a vida toda orando para que o Espírito dê aquele dom, porque é aquele que eu quero, Senhor. Meu irmão, se Deus já te deu 1, 2, 3, não sei, vai exercendo esses. Uma hora Ele pode também acrescentar outro. E você pode buscá-lo, mas ainda continuando a fazer, né, a exercer os dons que você já tem, que Deus já te deu de maneira correta, de maneira que glorifica a Deus, de maneira que abençoe os irmãos e a igreja. E, enquanto isso, vai buscando também, né, algum outro, um segundo, um terceiro, um quarto, não vejo problema nisso. Pelo contrário, eu acho que isso está demonstrando o quanto você ama a igreja e quer continuar servindo a Deus cada vez mais. Amém? Então, Deus ele dá soberanamente os seus dons, os dons do Espírito. A gente vê, então, que é Deus quem distribui os dons, determina e distribui os dons. Eu quero ler essa passagem rapidinho, Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Vou chegar. Diz o seguinte: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Aí ele segue, né, falando de outros dons, mas no início aqui ele fala, né, temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E a graça, ela é o quê? Gratuita. E ela é o quê? Soberana. É quem Deus quer. Amém? Então, é Deus quem determina e distribui os dons. Também é Deus quem coordena e estabelece as funções na igreja. Então, cada função na igreja, a gente vai ver já sobre dons, né, de ministério, algumas funções que há na igreja, a gente precisa entender que é Deus quem, em primeiro lugar, a gente colocou coordena e estabelece, né? Mas vamos só inverter essa ordem. Ele estabelece, é Ele quem cria as funções na igreja e é Ele quem coordena, é Ele quem continua ali, né, dirigindo as pessoas que exercem funções ministeriais. Assim deve ser. A igreja é de Cristo. Amém? E então é Ele quem coordena e estabelece as funções nessa igreja. Em terceiro lugar também é Deus quem edifica a igreja através dos dons. O que está lá em Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4... Vamos ver aqui do versículo 7. Diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu, e a gente vai ver isso já esses 5 dons aqui, né? Mas ele concedeu uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui no versículo 12 que diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons do Espírito Santo são para a edificação. Então, quando Deus soberanamente
dá dons não é para que nós guardemos apenas para nós, é para que nós abençoemos uns aos outros. E, por último, é Deus quem apropria o dom de acordo com seus propósitos. Novamente a gente vê que é Deus quem determina o uso, e os usos dos dons são para quê? Para cumprir os propósitos dele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte. A gente não leu algumas passagens, mas os irmãos depois podem me pedir que eu passo todas essas referências para vocês. A gente tem esse material disponível, tá? Esses slides, para que os irmãos possam ler todas elas. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Percebeu esse final? Para administrar bem a multiforme graça de Deus. É para os propósitos de Deus que Ele dá os dons, que o Espírito Santo dá os dons. Amém? Então, quando a gente vê espalhados, né, nesses 3 princípios que a gente comentou, que a gente estudou até aqui, nós podemos perceber os objetivos dos dons, já que a gente está falando de princípios e objetivos dos dons. Os objetivos dos dons são quais? O serviço a Deus, visando a sua glória, e aos homens, visando a edificação dos irmãos e a salvação de pecadores. Não existe serviço apenas para Deus, não existe serviço apenas para os homens. Nós devemos exercer os dois. Amém? Então, nós podemos dizer, né, que, em resumo, os dons do Espírito têm como propósito glorificar a Deus e edificar a igreja. Amém? Você pode repetir essa frase comigo? Glorificar a Deus e edificar a igreja. É uma frase que tem que estar marcada no nosso coração. Tudo na nossa vida tem que ser dessa forma. Tudo que a gente faz aqui dentro, na igreja, fora, nós devemos glorificar a Deus e edificar a igreja. Amém? É esse o desejo do Espírito Santo. Agora que entendemos, então, os princípios e objetivos dos dons, a gente vai entrar falar sobre os dons de ministério. A gente lê essa passagem, mas eu quero ler novamente isso com os irmãos. Quando a gente fala de dons de ministério, né? A gente lê novamente lá em Efésios capítulo 4, apenas no versículo 11. Fala sobre dons de ministério, que são esses 5. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São 5. Vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em dons de ministério são esses. A gente vai ver na aula que vem dons de serviço, que a gente chama alguns desses dons de serviço também de alguns ministérios na igreja, tá? Mas são dons especificamente para serviço, e aí serviço, né, no andamento de algumas atividades na igreja. Tá? Mas dons ministeriais são esses 5. A gente vê em primeiro lugar, então, o dom de apóstolo. Vamos lá. A palavra apóstolo. Em primeiro lugar, o que é que significa essa palavra? Os irmãos sabem? Apóstolo. Apóstolo significa alguém enviado com uma missão. Agora você vai saber. Vai sair daqui sabendo. Apóstolo significa isso, essa palavra. Alguém enviado com uma missão. Então, né, nesse sentido, quando a gente fala de alguém que é enviado com uma missão, todo crente poderia ser chamado de apóstolo. A gente vê lá, né, que quando Cristo ele dá, né, a gente vai falar também sobre o dom de evangelista, mas quando Cristo dá aquela ordem, né, de cumprir uma missão, e a gente sabe qual é essa missão, é o ID, né? Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Seríamos apóstolos. Todos nós seríamos apóstolos, se fosse nesse sentido apenas, né? Mas no versículo que a gente leu, a gente vê claramente que Paulo ele delimita, né? E novamente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele fala, Deus deu uns para apóstolos. Ou seja, nesse sentido que Paulo está falando, nem todo mundo é apóstolo.
apesar de ser alguém enviado com uma missão, e todos nós temos uma missão. Porém, né, quando a gente vê a vida, né, dos apóstolos de Jesus, quais são as características que a gente vê? Né? Os 12, a gente sabe que Judas, né, abandonou ali o ministério, né, traiu Jesus, se enforcou, e aí foi escolhido um outro apóstolo. Os irmãos sabem quem foi esse apóstolo que substituiu Judas? Curiosidade bíblica. Quem? Quem substituiu Judas? Vamos lá, gincana bíblica. Matias? Muito bem. Eu falei, se a irmã Ione tivesse errado, tivesse falado outro nome, eu tinha dado a resposta, mas ela acertou. Matias, a gente vê lá no início do livro de Atos, né? Matias foi escolhido, né, por Deus para ser apóstolo no lugar de Judas. E a gente vê também outras pessoas que foram chamadas de apóstolo. Paulo, Tiago, que não era o mesmo Tiago que andava ali com Jesus, né, desde o início, né? Porque aquele Tiago era irmão de João, mas tem um outro que é chamado de apóstolo, que era o Tiago, irmão de Jesus. Também era chamado de apóstolo. Mas o que a gente vê, né, no ministério desses apóstolos, desses homens que foram os apóstolos de Cristo? Nós vemos, em primeiro lugar, que o apostolado era um ministério específico de estabelecer os fundamentos da igreja após a ascensão de Cristo. Quando Cristo subiu de volta, né, para o céu, ele prometeu a vinda do Espírito Santo para que a igreja se iniciasse. E a igreja foi iniciada o quê? No ensino dos apóstolos. Os apóstolos eram aqueles homens que acompanharam Jesus todo momento, aqueles que foram preparados para Jesus para liderar a igreja naquele momento inicial. Tá? Então eles lançaram os fundamentos. A gente sabe que o fundamento é Cristo. Mas os ensinamentos de Cristo foram continuados pelos apóstolos. E nós, na nossa Bíblia aqui, eu não sei a de vocês, mas a minha não acaba nos evangelhos. Depois tem Atos dos Apóstolos, né? Que na verdade a gente poderia chamar de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. E depois também temos as cartas. Cartas de Paulo, Pedro, João, né? Então, esses ensinamentos a gente considera como palavra de Deus, ensinamentos de apóstolos. Nós seguimos, né, na igreja cristã, os ensinamentos de Cristo que foram continuados pelos apóstolos. Então, essa é a função, né, que é exercida pelo dom de apóstolo, que era exercida. E aqui já está uma chave muito grande. Eu falei que era. A gente vê hoje muita gente se chamando de apóstolo. E de outros nomes até. Alguns anos atrás, né, um homem aqui no Brasil, que já se chamava de apóstolo, de repente ele fez um negócio extraordinário. Ele consagrou dezenas, ou foi mais de 100, não sei, é um número exato, mais de dezenas de apóstolos, e aí passou a se chamar não mais de apóstolo, mas de patriarca. Rapaz, é extraordinário a criatividade de alguns homens. Não apenas satisfeito em se chamar de apóstolo, ele passou a se chamar de patriarca. Então não é mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá, irmãos? É de Abraão, Isaac e Jacó e do outro lá, que eu não preciso falar o nome dele. Tá? Mas, veja que triste é. Eu rio assim para não chorar. Mas, quando a gente fala, voltando para os apóstolos, né? A gente precisa entender que já que o dom de apóstolo foi esse dom dado para exercer, para exercer, né, para lançar os fundamentos da igreja, agora que a igreja já passou daquela fase inicial lá do século I, meus irmãos, existem apóstolos hoje? Não. Nós não temos apóstolos hoje. Porque se alguém se chamasse de apóstolo, ele teria uma palavra tão autoritativa quanto a que já tem na Bíblia. Isso é muito perigoso. Ele vai acrescentar algum livro lá, imagina, eu sou agora o apóstolo Douglas, aí eu vou escrever uma carta aqui para a Igreja Batista Palavra e Vida, e aí mandar para uma gráfica, né, para pegar a nossa Bíblia, imprime lá tudo que já tem, aí acrescenta lá a Epístola de Douglas aos taguatinguenses.
Misericórdia, Deus me livre. Meus irmãos, apóstolo era aqueles homens que exerceram esse dever, essa responsabilidade de lançar os fundamentos da igreja. Nós seguimos os ensinamentos dele até hoje. Não há mais apóstolos hoje. Seguindo, a gente vê o dom de profeta. E a Bíblia apresenta o profeta, desde lá o Antigo Testamento, como o porta-voz de Deus. Era assim no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, naqueles períodos ali, né, iniciais, também era o porta-voz de Deus. Tá? O dom de profeta, então, né, ele colaborou com o dom de apóstolo. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 20? Esse versículo eu não coloquei aqui, mas eu acho muito importante da gente ler. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim, edificado sobre, olha só, o fundamento dos apóstolos, a gente já viu que apóstolo lançou os fundamentos, e profetas. Então, o dom de profeta colaborou com o dom de apóstolo naquela época, né? Sendo porta-voz de Deus, a gente vê, por exemplo, todos os apóstolos que escreveram, né, cartas e que a gente tem até hoje, que são reconhecidamente palavras de Deus, nós reconhecemos como palavras de Deus, eles foram profetas também. E havia outros também naquela época que exerciam ensinamentos que Deus dava verdadeiramente revelações e ensinamentos ali que foram sendo praticados pela igreja cristã, pela igreja de Cristo. Esse é o dom de profeta, é aquele que é porta-voz de Deus. E aí a gente se pergunta, né? A gente vai abordar duas possibilidades aqui agora. Em primeiro lugar, se a gente já tem o cânon, né, bíblico fechado, aquilo que a gente reconhece como verdadeiramente palavra de Deus, a gente sabe que existem livros, né, que, por exemplo, existem na Bíblia católica que não existem na nossa. Não é que a gente tirou, é que a Igreja Católica acrescentou. Eles não eram livros considerados, né, como cânon lá no início. Com o tempo, a Igreja Católica acrescentou e aí na Reforma Protestante, né, foi retirado. Tá? Mas se a gente tem o cânon bíblico fechado, a gente tem duas possibilidades. Em primeiro, é dizer que profeta hoje é aquele que pronuncia as palavras já reveladas na Bíblia. Em primeiro lugar é isso. Isso aqui todos nós, eu creio que todos nós devemos concordar. Uma pessoa que abre a palavra de Deus e está pregando e está ensinando, ele está sendo profeta, porque ele está trazendo a palavra de Deus. Ele é um porta-voz de Deus. Mas aí, tem outra coisa. A Bíblia fala, né, que nós não devemos acrescentar nada à palavra. Né? Mas a palavra, a gente sabe, a Bíblia, ela trata de termos gerais, né, da nossa fé, gerais em alguns pontos e específicos em outros. Né? Mas, em termos gerais da nossa fé, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ponto final. Somente a Escritura. Amém? Mas a gente tem também um posicionamento, né, de alguns, e eu tendo também a aceitar esse posicionamento de que ainda existem profetas hoje, né, mas pessoas, né, que trazem pronunciamentos proféticos. Tá? Se por um lado apóstolo não existe mais hoje, profeta, nesse sentido aqui eu até concordo, eu aceito esse posicionamento. Né? Eu tenho muito cuidado com pessoas que trazem pronunciamentos proféticos comigo. A Bíblia ordena a gente a fazer isso. Né? Mas esse posicionamento, né, de pronunciamentos proféticos é o quê? De revelações de valor local e limitado. Há pessoas que realmente chegam para nós e falam: Douglas, o senhor está me dizendo que tal, tal e tal. Ore, cuidado com isso, busque a Deus nisso, porque... E dá um alerta. Eu acredito. Eu não estou fechado a esse tipo de pronunciamento profético. Porém, o que a Bíblia nos ordena, né, é que a gente teste essa pessoa e o seu pronunciamento. O que tem lá em Deuteronômio, capítulo 18? Eu não deixei aqui também no slide, mas vamos ler aqui rapidinho. Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Diz o seguinte:
Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Está falando aqui nesse contexto, né, de pessoas que chegam e dão algum pronunciamento, que a pessoa está dizendo que é profético, que está dizendo que é palavra de Deus para você. O que ele diz então no 22, versículo 22? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Então, meu irmão, chegou alguém e falou, olha, tem uma palavra de Deus para você, ouça, ouça, ouça. Porém, guarde aquilo no fundo do seu coração, ponha em teste primeiro na palavra, se contradiz a palavra de Deus, pode ter certeza que já não é profecia vinda de Deus. Em segundo lugar, né? Tá vendo por que tem que ser limitado? Alguém dizer, por exemplo, Douglas, ora, porque Deus está me falando que vai vir uma tribulação sobre a sua casa, na saúde de algum de vocês, então vocês têm que estar preparados, para que vocês não esmoreçam na fé. Foi uma coisa limitada, ele falou, vai vir uma doença. Tem alguns, né, supostos profetas que vêm com a coisa mais assim aberta do mundo, né, para ficar procurando, para quem acaba, né, fala, o senhor está me falando que alguém aqui está com problema com o filho. Irmão, quem é que não tem problema com o filho? Não existe filho perfeito. Todo pai aqui vai concordar comigo. Não, meu filho tá difícil aqui naquela área específica. Aí, de repente, a pessoa, né, porque está naquela luta, né, de repente, entra ali num estado de contrição. Rapaz, aquele homem, olha assim, opa, esse aqui pescou a deixa. Vou agora passar para ele aqui, né? Então, meu irmão, tem que ser limitado. Tem que ser específico. E sempre pondo à prova da palavra o teste, né, da palavra de Deus e o teste do tempo. Eu recebi alguns anos atrás agora eu sei que foi uma profetada, né? Mas foi extremamente genérica, mas eu de coração aberto. Deus conhece meu coração, né? Ouvi, eu anotei, eu fiz questão de anotar e esperei. Ele falou, dentro de um ano, falou um negócio lá. Beleza, anotei. Esperei. Douglas, é porque tu não teve fé que não se cumpriu. Aí é a desculpa de... A palavra do profeta, a palavra de Deus, nesse sentido aqui, o que a gente leu em Deuteronômio? Se se cumpriu, é de Deus. Se não se cumpriu, não foi de Deus. E ponto final. Ele não falou, mas você tem que ter fé. Não, está falando, cumpriu ou não cumpriu? Não, não é de Deus. Amém? Então, sim, o Paulo vai trazer um microfone aqui, tá, pastor? Só para a gente ouvir. Revelações de valor local ilimitado. Eu tenho um coração aberto, tá? Eu concordo com essa posição, mas pondo a esse teste. Por favor, pastor. Amém. Diante desse assunto que está sendo abordado, o dom de profeta, e que o profeta, é interessante a gente submeter aquela profecia à palavra de Deus. Eu tenho assim uma dúvida, se o mesmo profeta que profetizar uma coisa que não é de Deus, ele em algum momento ele pode ser usado também para profetizar uma mensagem que é submetida à palavra de Deus e que ela tem fundamento. Esse mesmo profeta, ele pode ser usado nesses dois. Em um momento ele profetizou segundo a carne, em outro momento ele profetizou segundo a vontade de Deus. Pastor, eu creio que sim, tá? Por quê? Porque foi um pecado que ele cometeu, em falar algo que ele disse que era de Deus, mas não, era do próprio coração. Mas é um pecado que eu creio que sim, pode ser revestido, a pessoa pode se arrepender disso e depois, sim, pronunciar de fato algo que veio de Deus. Eu creio que sim. Se fosse no meu caso, né, alguém profetizou, por exemplo, essa, né, que eu falei,
profetizou, não se cumpriu. Depois ele quer profetizar de novo. Claro que eu vou ficar com o pé um pouco mais atrás, né? Porque na primeira vez não se cumpriu. Mas eu acho que é muito complicado a gente se fechar totalmente. Põe à prova. O que a palavra de Deus falou aqui em Deuteronômio, né? Se foi de Deus, amém. Se não foi, fala assim, né? Muito claramente, não tenho nem medo dele. Então, porque a pessoa às vezes faz uma tortura, né, psicológica. Não creu na palavra que eu profetizei, por isso que não se cumpriu. E agora, olha, se você não acreditar na minha palavra, não tenha medo, não tenha medo. Se não foi de Deus, não tenha medo. Então, eu creio que sim. Amém? Para a gente continuar, vamos tentar encerrar aqui rapidinho. Dom de evangelista, o terceiro dom que a gente vê de ministério, né? A ordem de anunciar, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A ordem de anunciar as boas novas, o que é o evangelista? Aquele que anuncia o evangelho. Ela é dada a todo crente. E a capacitação para isso é dada pelo Espírito Santo, né? Porém, há pessoas que recebem um dom especial para isso. Tá? Todo mundo deve evangelizar, mas a gente vê claramente que existem pessoas com algo, parece que a mais assim para isso, né? E esse dom de evangelista se manifesta, então, né, com compaixão especial pelos pecadores, facilidade na abordagem com as pessoas. Tem gente que não pode comprar o pão que está evangelizando o padeiro, né? Não precisa de nada, de nenhuma preparação para isso. Meu irmão, começou a conversar, obrigado pelo esse pão. Sabia que Jesus é o pão da vida? Vai começar... Olha só, né? E resultados extraordinários como fruto da pregação. A gente não pode confundir isso, né, com oratória, porque o dom de evangelista, né, ele é provado também pela pregação do evangelho puro. Tem muita gente que pode falar, fulano é um grande evangelista, olha quantas pessoas se convertem na pregação dele. Tá, mas foi o evangelho verdadeiro? Douglas, quem é você para julgar o evangelho, a palavra que o outro está pregando? Eu julgo. Na palavra de Deus, ué. É nosso dever. É o evangelho verdadeiro? O evangelho de arrependimento para perdão de pecados? E baseado apenas na obra de Cristo? Se sim, amém. Se não, foi só oratória. Foi só lábia. E lábia leva multidões, meu amigo, você sabe. Certo? Então, não devemos confundir. Tem que ser o evangelho puro, completo e verdadeiro. Quarto dom que a gente vê é o dom de pastor. Tá? E no Novo Testamento a gente vê que são utilizadas 3 palavras que significam o mesmo ministério. Eu coloquei aqui: pastor, bispo, presbítero. É exatamente o mesmo ministério. Quando daqui a alguns meses ou anos, não sabemos, né, a igreja ordenar, né, a assembleia votar e a nossa igreja ordenar presbíteros, presbíteros vão ser pastores na igreja. Tá? É a mesma função. E alguém que se chama bispo, né, a gente às vezes tem preconceito com isso. Por que não chama pastor? Está dizendo que é algo diferente? É a mesma função, é o mesmo dom ministerial de ser pastor. Pastor, bispo e presbítero significa a mesma coisa. E as características desse dom, elas se manifestam, né, com o cuidado especial por vidas, o uso de sabedoria pacificadora, ser ouvinte atencioso e paciente, e outras, né? Eu coloquei em outras aqui porque a gente tem muitas características. A gente vê que não é qualquer um que pode ser pastor, não. A Bíblia, ela dá os requisitos, né, ali da função muito exigentes. Amém? Então, de novo, quando a igreja for ordenar, né, na assembleia presbíteros, ter a votação, meu irmão, olhe honestamente e vote não se você não vê isso na vida dos candidatos. É função da igreja fazer isso. Amém? Eu deixei aqui, você pode dar uma lida depois nesses requisitos. A gente precisa lembrar que Cristo se apresenta como o bom pastor. Isso significa que as pessoas que recebem o dom do pastorado e são reconhecidas na igreja local, é muito importante isso, né? Não existe pastor sem rebanho. Tem gente que diz, não, eu sou um pastor itinerante. Para mim, não existe isso. Pastor que... né, pessoa que se chama de pastor e não tem uma igreja local para chamar de sua. Né? Sua no sentido, né, claro, né, de estar ligado aos irmãos aqui, né? Não é dele, né? Ele não é dono. Mas nesse sentido. Pessoa que se chama de pastor e vive de pregar em outras igrejas. Vai
segunda numa, terça na outra, quarta na outra, e fica lá com a posta lá no Instagram, agenda aberta para convites de Meu irmão, no meu entendimento, o pastor tem que ser em primeiro lugar, né? Um dom dado pelo Espírito Santo, mas também ele deve ser reconhecido pela igreja local. O pastor Marcelo, ele é pastor daqui. Ele não é pastor da igreja ali do lado. A igreja ali do lado, a Assembleia de Deus, né, as outras que tem aqui na nossa vizinhança, e em qualquer lugar do mundo, podem chamar ele de pastor também. Mas ele não exerce autoridade lá, ele exerce autoridade aqui. Por quê? Porque nós reconhecemos ele como nosso pastor, como pastor que foi dado por Deus. Amém? Então, reconhecido pela igreja local. E eles são auxiliares de Cristo. Jesus é o bom pastor. Os pastores de igrejas locais são subpastores de um rebanho que não pertence a eles. Nós não somos ovelhas, somos em um sentido, beleza? Ovelhas do pastor Marcelo. Mas ele não é dono nosso. Não. Eu falo sem nenhum medo, ele sabe disso. Foi ele que muitas vezes me falou isso. Douglas, a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. Amém? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Né? Isso, só para voltar, né? Rapidinho aqui. A gente falou, né, que, então, homens que recebem esses dons são auxiliares de Jesus, que é o bom pastor. O rebanho é de Cristo e não de homens. Amém? Por último, o dom de mestre. Estamos encerrando. 2 minutinhos. Dom de mestre. Este dom se relaciona com o dom de pastor. Você percebeu lá que em Efésios, né, Paulo falou. E também pastores e mestres. Tem gente que pode falar, porque na última ali não precisa da vírgula, né? Separar, coloca i. Porém, eles estão sim intimamente ligados. Tá? Todo pastor deve ser um mestre. Um dos requisitos, um dos critérios que, se você anotou lá nos textos, nas referências que a gente colocou, para ser pastor é que ele deve ser apto para ensinar. Então, alguém que se chama de pastor, mas não consegue ensinar a Bíblia, não consegue pregar o Evangelho, não é pastor. Me desculpe, não é pastor. Deve ser apto para ensinar. Tá? É a Bíblia que está falando, não sou eu, não sei porque eu estou pedindo desculpa. Mas amém. Então, todo pastor deve ser um mestre. Mas nem todo mestre é pastor. A gente vê que eles estão intimamente ligados, mas assim, pessoas que têm muita habilidade para ensinar a palavra de Deus, mas que não necessariamente vai ser pastor, porque precisa de diversas outras características para ser pastor. Amém? Então, né, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que o dom de mestre ele é importante na vida da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo ele capacita pessoas para continuar a ensinar os crentes nas verdades bíblicas, mantendo a igreja pura para Cristo. Se não for através do ensino da palavra, a igreja vai considerar qualquer coisa como correto, como não, isso aí tudo bem. E não. Tem coisas, novamente, que a palavra permite liberdades, porém tem coisas que ela é extremamente clara. E sem o ensino verdadeiro da palavra de Deus, a gente não vai estar preparado para reconhecer os grandes levantes que a igreja passa, até hoje, desde sempre. Então, a gente devemos sair daqui entendendo isso. Os dons de ministério são para a edificação da igreja, para a glorificação de Cristo, e é para que a igreja permaneça pura para Cristo. Os dons de ministério são para isso. A gente viu novamente, apóstolo, profeta. Apóstolo não existe mais, você vai sair daqui falando isso. Se alguém falar, eu sou apóstolo, tá. Até chame. Tem gente que, para manter a paz, chama, oi, apóstolo fulano de tal. Mas eu, particularmente, não chamo, não consigo. Tá? Eu falo, oi, pastor fulano de tal. Apóstolo, você está chamando. Pastor. Se for ter intriga, eu falo, não, tá bom, apóstolo. Tá. Eu prefiro, ali naquele momento, ter a paz. Tá? Mas apóstolo não existe mais, profetas a gente viu 2 posicionamentos, o dom de evangelista que todos devem ter, né? Todos devem ser evangelistas, mas o dom de evangelista se manifesta também de uma forma específica e especial, o dom de pastor, homens que Deus levanta, e o dom de mestre para prestar o ensino à igreja. Amém? Meus irmãos, vamos orar.
Que Deus possa nos abençoar. Foi talvez um pouco corrido, eu sei que pode ter havido alguma pergunta que algum irmão queira fazer, mas preocupado com o horário, talvez fique com vergonha. Me procure depois que a gente conversa. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te louvar pela tua obra nas nossas vidas. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor, através dos dons que o Senhor distribui na vida do teu povo, nossa igreja e as igrejas do Senhor continuam existindo. Não existimos, Pai, se não for pela tua obra. Então, Pai, olha para a vida de cada um de nós, continua a distribuir dons, Pai, hoje nas vidas dos meus irmãos, na minha vida, para que nós possamos servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, de forma que glorifique ao Senhor e que possamos edificar uns aos outros. Nós agradecemos, pois sabemos que isso tudo vem de Ti, não vem de nós, e pedimos, Pai, que nós tratemos com responsabilidade os dons que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém.